Olá, boa noite, sejam bem-vindos, ou boa tarde, ou bom dia, né? Depende de que dia que você vai estar assistindo essa live, essa reflexão. Mas sejam todos bem-vindos aqui no Celebrando a Restauração. Meu nome é Marise, eu sou filha amada de Deus, já estou há 14 anos nos celebrando, experimentando, vivendo os 12 passos como eu vim e como eu estou hoje, e tudo isso porque eu decidi praticando cada passo que nós ensinamos aqui no Celebrando a Restauração. E antes de começarmos com o nosso estudo de hoje, né, eu gostaria de orar, mas eu quero aproveitar e dizer para você, olha, pega uma caneta, um caderno, pega a sua Bíblia, tá? Anota tudo, isso é tão importante, né? E aí, durante aí a semana, vai fazendo a sua reflexão e você vai ver que vale a pena, tá bom? Então, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, eu quero colocar diante do Senhor esse tempo de reflexão na tua palavra, com o ensino de hoje, Senhor. Eu peço que o Senhor prepare o coração de cada um que estiver assistindo, que estiver participando, cada um que ainda irá assistir, que o Senhor abençoe, que o Senhor traga é, luz, Senhor Deus, na vida de cada pessoa, conforme a tua palavra, som do Espírito Santo, o coração de cada um, Pai. Nos abençoe também com a transmissão da tua palavra, a reflexão, a comunicação, me ajuda, Senhor, e também peço que abençoe que essa parte técnica, porque ela também é importante para que o conteúdo, Senhor Deus, chegue com clareza para aquele que estará assistindo, ou que já está assistindo, Pai. Então, nós nos rendemos a Ti, entregamos tudo nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Bem, muito bem. O tema de hoje, né, como eu coloquei aqui no início, deixa eu até colocar de novo, opa, peraí, isso, é sanidade, o caminho da esperança. Bem, nós vimos nas semanas atrás, né? Estudamos o passo 1, no Celebrando nós estudamos 12 passos para viver uma vida extraordinária, ou seja, uma vida além do comum que nós costumamos, do padrão comum desse mundo, né? E às vezes não, e muito dos padrões desse mundo, na verdade, só nos prejudica porque nos influencia de uma forma errada, né? Quando a palavra de Deus nos dá outra direção. Mas aí nós falamos da insanidade, né? No passo 1. E se a insanidade é a perda da nossa expectativa e do senso de limite, ou seja, repetir a mesma coisa esperando os resultados diferentes, a sanidade é mais do que parar uma adicção ou um comportamento errado. A sanidade é ter expectativas realistas e não imagináveis a respeito de nós mesmos, a respeito dos outros e principalmente a respeito de Deus, quando estamos neste processo de restauração. E muitas vezes o nosso olhar a respeito de Deus, a nossa visão de Deus, tem muito a ver com a nossa experiência de vida sofrida e decepcionada, né? E a gente joga tudo isso para Deus. E aí começamos a fazer as coisas do nosso jeito e já vimos que não dá certo, né? Que a gente acaba se enrolando em muitos padrões repetitivos de comportamento, com resultados negativos, mas numa expectativa falsa de um resultado diferente, né? Isso é insanidade. E quando nós começamos a praticar o passo 2, que é o passo da sanidade, nós abrimos então a mente para aceitar mudanças inicialmente desconfortáveis que estarão indo na contramão, né, ou contra tudo que está dentro de nós, em nossos conceitos, valores, nossos maus hábitos e principalmente as nossas formas de nos relacionarmos com pessoas e lidarmos também com as adversidades da vida.
Então, nós enfrentaremos, né, com a ajuda de Deus, através dessa decisão de dar o passo 2, né, o passo da sanidade, nós enfrentaremos quem? Os nossos próprios maus hábitos, maus hábitos e compulsivos, né? E aprenderemos a agir com coragem, sabedoria e maturidade. E aí, então, nós nos abrimos para um passo de fé na direção de Deus. E quando então decidimos crer que Deus se importa conosco, nós passamos a exercitar coragem para dizer não à nossa vontade pecaminosa e autodestrutiva, com a expectativa e esperança de que Deus fará tudo dar certo, né? Se eu tão somente deixar ele agir em mim e através de mim. Isso é o passo 2, o princípio 2. Antes de eu continuar, deixe-me falar que depois você pode ir na descrição, né, desta live e você clica lá no Linktree e você pode baixar, então, a folha de reflexão, que é o resumo de tudo isso que eu estou aqui compartilhando com você, tá bom? Então, vamos continuar. Bem, o passo 2, ele nos ensina a crer e esperar em Deus e, acima de tudo, nos ensina a fazer um exercício diário. É um dia de cada vez, né? Orando sempre e buscando conhecimento na palavra de Deus. Então, através do conhecimento, Deus vai estar mostrando para nós aonde nós devemos mudar. Mas nós precisamos também de olhar para a palavra de Deus com honestidade, com o coração aberto, com o desejo de aprender e de mudar. E então, nós começaremos a celebrar as pequenas vitórias, né? Como, por exemplo, uma despesa compulsiva a menos, né? Um trago a menos, um acesso de ira a menos, uma codependência a menos, um descontrole emocional a menos, uma intolerância a menos, um julgamento a menos. Quem gosta de viver com pessoas assim, compulsivas, controladoras, intolerantes, julgativas, né? Quem gosta? Ninguém gosta, né? E, de repente, as pessoas estão vivendo com essa pessoa que sou eu, ou é você, que tem esses padrões de comportamento, né? Então, nós, com o passo 2, nós vamos celebrar as pequenas vitórias nessas áreas, cada um, na verdade, dentro da sua área, né? E aí nós nos comprometemos a buscar a sabedoria através da palavra de Deus, que é uma fonte inesgotável de ensino para a vida prática. É uma vida prática moralmente saudável, né? Que agrada a Deus, nos liberta do poder do pecado. E quando nós decidimos buscar a vontade de Deus, Ele mesmo nos capacita a vencer o mal, gerando esperança dentro do nosso coração, como está escrito lá em Romanos, capítulo 6, versos 17 a 23. Então, anota aí esse texto, né, e acompanha aqui comigo o que eu vou ler nesse texto, que diz assim: Mas graças a Deus que vocês que antes eram escravos do pecado, agora obedecem de todo o coração à verdade que estão nos ensinamentos que receberam. Vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus para fazer o que é direito. Falo com palavras bem simples, porque vocês ainda são fracos. No passado, vocês se entregaram inteiramente como escravos da imoralidade e da maldade para servir ao mal. Entregue-se agora inteiramente como escravos daquilo que é direito para viver uma vida dedicada a Deus. Quando eram escravos do pecado, vocês não faziam o que era direito. Porém, o que é que vocês receberam de bom quando faziam aquelas coisas que agora têm vergonha? Olha a pergunta. Pois os resultados de tudo aquilo é a morte. Mas agora vocês foram libertos do pecado e serão escravos de Deus. Com isso, vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele, e o resultado é que vocês terão vida eterna.
Porque o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, quando Paulo usa a palavra escravo, ele, na verdade, estava usando o contexto daquela época, que havia a escravidão mesmo, né? Como houve aqui no Brasil alguns séculos atrás, né? Então, quando ele usa a palavra escravo, ele está se referindo àquilo que nos dominava ou nos domina para nos destruir e roubar tudo o que podemos ter de melhor. Então, lembre-se sempre, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Porém, quando decidimos deixar Jesus Cristo ser o nosso Senhor, nos tornamos dependentes do bem e sempre poderemos dizer a nós mesmos: se eu permitir que a minha vontade pecaminosa volte a me dominar, voltarei a ser escravo da morte, porque eu voltarei a ser escravo do pecado, que me domina e que já atrapalhou demais a minha vida, a sua vida, não é mesmo? Então, para viver o passo da sanidade, que é o nosso tema de hoje, nós precisamos crer nas verdades que estão no princípio 2 e praticar o passo 2. Mas aí você deve estar perguntando, tá, mas o que quer dizer, o que diz o princípio 2 e o passo 2? Muito bem, então eu vou colocar aqui na tela o princípio, nós vamos ler, tá? E refletir. Princípio 2, ele diz assim: acredito de todo o coração que Deus existe, que Ele se importa comigo e que tem o poder de me ajudar em minha recuperação. E aí Jesus diz, né, lá no Sermão do Monte, ele diz: felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Então, quando nós entendemos o quanto o nosso pecado já nos dominou e nos escravizou, né? E nos destruiu, nos atrapalhou, nós choramos profundamente pelo arrependimento, pois o pecado não só nos destruiu, mas nos afastou de Deus e dos seus planos de paz e de esperança, que é a promessa que Deus deixou para nós lá em Jeremias, capítulo 29, verso 11, né? Então, a chegar nesse ponto de decidir crer na palavra de Deus e seguir na direção de Deus, nós decidimos, então, colocar em prática o passo 2. E o que o passo 2, na prática, nos ensina? Ele diz assim, deixa eu pôr aqui na tela: acredito que um poder superior a mim poderá me devolver a sanidade. Né? Acredito que um poder superior a mim poderá me devolver a sanidade. E esse poder se chama Jesus Cristo. O Senhor Jesus, que morreu na cruz, ressuscitou para nos dar uma vida eterna e uma vida em abundância, como Ele mesmo disse, né? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Em outras traduções diz, uma vida plena, não é? E aqui nós falamos que é uma vida extraordinária. E lá em Filipenses, capítulo 2, verso 13, anota esse texto aí, diz assim: porque Deus está operando em vocês, ajudando-os a desejar obedecer-lhe e depois ajudando-os a fazer aquilo que ele quer. E na versão essa eu li na versão da Bíblia Viva, né? Na versão da Nova Tradução da Linguagem de hoje, diz assim: pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. Olha que coisa incrível, né? Então, a vontade de Deus é sempre nos capacitar a fazer o que é correto e viver uma vida de paz e santidade. Mas nós mesmos nos esforçamos para fazer tudo o contrário, tudo errado, né? Então, tome a decisão de deixar Deus te ensinar a viver com sanidade. Tome a decisão de deixar Deus governar a sua vida. Mas você vai falar, tá, eu quero, mas como?
olhe para a palavra de Deus. Seja honesto com você mesmo e para de justificar os seus erros. E para isso, nós precisamos tomar 3 atitudes importantes para a recuperação da nossa sanidade, né? Então, essas 3 atitudes são: a primeira, confiar no nosso poder superior, Jesus. E eu vou ler aqui o Salmo 40, né, verso 1 e 2, que diz assim: Esperei com paciência pela ajuda de Deus, o Senhor. Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Tirou-me de uma cova perigosa, olha, de uma cova perigosa e de um poço de lama. Ele me pôs seguro em cima de uma rocha e firmou os meus passos. Olha que importante esse texto, né? O salmista falou que primeiro ele esperou com paciência. E nós temos que andar na direção de Deus esperando o tempo dele. Não é o nosso tempo e nem a resposta que nós queremos, mas a resposta dele, porque a vontade de Deus é boa, ela é perfeita e agradável, né? E como diz o salmista, diz assim: Ele tirou-me de uma cova perigosa. Quantos estão trilhando caminhos perigosos e agora não sabem como sair? E quantos estão já atolados no poço da lama? Eu digo, já está chegando, ou seja, já chegou no fundo do poço. Né? Quando eu vim para o Celebrando, eu já tinha chegado no fundo do poço. Né? Mas, como o próprio salmista fala, aqui eu falo por mim mesma, né? Ele me pôs em cima de uma rocha, e essa rocha é Jesus. Essa rocha é a palavra de Deus, é o próprio Deus, né? E ele firmou os meus passos. Que salmo incrível, né? Anota, leia depois, reflita sobre isso. Bem, a segunda atitude é que nós devemos aprender a pedir ajuda de outras, né? Não viver no isolamento. Você precisa parar de confiar em seus próprios pensamentos e buscar ajuda de pessoas, né? Quem anda sozinho está numa estrada de total vulnerabilidade e será presa fácil das ciladas do diabo. Então, muitas pessoas decidiram andar sozinha porque se decepcionaram em confiar, né? Porque foram buscar conselhos e deram conselhos errados, mas sabe de uma coisa? Você pediu discernimento para Deus, você orou, você avaliou as pessoas a quem você foi buscar ajuda? Às vezes não, ou na maioria das vezes não, não é? E aí você se decepcionou porque buscou ajuda em local ou em pessoas erradas, né? Então, vá buscar ajuda na fonte certa. A primeira fonte é Jesus e a sua palavra. E aqui no Celebrando nós temos um grupo de apoio, e no grupo de apoio, depois do estudo, né, de cada semana, nós nos reunimos em grupo e sempre começa ali às 21 horas, né, no online também, nós nos reunimos em grupo de apoio, né, e ali nós refletimos aquilo que foi estudado, né, cada um coloca lá o seu entendimento ou a sua experiência, partilha um pouco de como ela está, né, da sua vida, e isso é tão rico, porque nós aprendemos tanto com essas partilhas, e aquilo que Tiago fala, né? Confessar as vossas culpas uns aos outros, né? E isso é maravilhoso, porque nós apoiamos e recebemos apoio. Não somos julgados porque estamos no mesmo nível, né? E não damos conselhos banais, né? Conselhos não são bem-vindos nesse grupo, né? Quando precisamos de conselho, vamos buscar a fonte certa, a pessoa certa, pessoas com maturidade espiritual, moral e emocional também, né? Não é sair pedindo conselho e nem sair dando conselho aí à torta e à direito, né? E aí, olha só o que diz, então, em Eclesiastes, capítulo 4, versos 9 e 10. Ele diz: É melhor ter companhia do que ele estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, um amigo ajuda-o a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajuda a levantar-se.
Olha só, como é perigoso caminhar sozinho, né? E aqui ele está falando em todos os sentidos, sentido moral, emocional, espiritual, relacional, e inclusive, né, em confusões que a gente se mete, não é? E também Tiago, ele escreveu na sua carta, tá lá no capítulo 5, verso 16, ele nos ensina, né, a praticarmos o hábito de confessar os nossos pecados uns aos outros e orarmos uns pelos outros. E isso se chama mutualidade, né? Que é eu dou, mas eu também recebo, né? E a mutualidade, porque vivemos, né, em comunidade com pessoas, nos impede de andarmos sozinhos e de vivermos com máscaras e corrermos o risco de cairmos cada vez mais e nos atolarmos na lama, como no salmo que nós lemos, né? Muito bem, vamos seguir. E aí, o terceiro, a terceira atitude para a sanidade é que nós precisamos abrir mão da nossa autossuficiência. E deixe-me ler aqui o que está lá em Jó 42, verso 2. Ele diz: sei que podes fazer todas as coisas e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Olha só, Jó está confiando totalmente em Deus e com a convicção e a esperança, né, que Deus pode fazer todas as coisas. E os planos de Deus, que são bons, são perfeitos, são agradáveis, não são frustrados, porque Deus é quem está no controle, não é eu e nem você. E olha o que diz em Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6. E eu espero que você esteja anotando esses textos que estão aí na tela, viu? Anote para você ler de novo e fazer a sua reflexão pessoal. Então, em Provérbios, ele diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Jesus, ele endireitará as suas veredas. Então, quando nós decidimos dar o passo 2, nós passamos a ver uma luz no fim do túnel, né? E nós começamos a ter esperança na pessoa certa, que é o Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Nas próximas semanas, nós vamos estar começando a ver também o passo 3, né? E ali nós aprenderemos mais um pouco, inclusive na prática, como vencer a insanidade, aquele ciclo da dependência que nós vimos algumas semanas atrás e que você pode ver ou rever, né? Clicando aí no Linktree, reflexão, acho que é o primeiro botãozinho que tem lá, né, que são os estudos, clica, vai na playlist, tá tudo gravado, vale a pena, viu? Então, nas próximas semanas, nós vamos estar aí vendo o passo 3 e praticar ações que geram esperança no nosso coração, e nós aprenderemos a praticar o ciclo da transformação, totalmente baseado na palavra de Deus, e você vai ver que funciona, viu? Muito bem, estamos caminhando para o final, e daqui a pouco, né, quem for para seu grupo de apoio, eu recomendo que vá, né, e vá com o coração aberto para ouvir, apoiar com o seu ouvido e partilhar também. E aí nós vamos estar respondendo 3 perguntas. Eu quero colocar essas perguntas aqui na tela. Opa, deixa eu tirar. E diz assim, ó: qual é a sua definição de sanidade, baseada em suas experiências, sejam elas boas ou ruins? E como sua expectativa sobre os outros tem sido irreais? Dê exemplo, né? E quais atitudes você reconhece que precisam mudar em sua vida e entregá-las a Deus para viver uma vida de sanidade mental, emocional, espiritual e relacional? Então, pense nessas perguntas, responda para você mesmo, tá? E, se você sentir à vontade, compartilhe lá no seu grupo de apoio. No grupo de apoio, você não é obrigado a partilhar, não é obrigado a falar, você pode estar lá, ouvir, aprender, né, com as reflexões, mas eu sugiro que você partilhe, né? A gente até usa uma expressão
que a doença sai pela boca e a cura vem pelos ouvidos. Então, vale a pena participar, sim, do grupo de apoio. Bem, nós já estamos aqui encerrando. Eu quero agradecer por você participar, estar conosco. E, se Deus quiser, estaremos na próxima semana aprendendo mais um passo, fazendo mais uma reflexão e compartilhando e aprendendo com o nosso grupo de apoio. Então, para você que vai para o grupo, Deus te abençoe. Se você está pela primeira vez, clique no Linktree, faça o seu cadastro, você vai receber um e-mail, um vídeo, né, dizendo tudo que é o Celebrando, você vai ver que vale a pena, tá bom? Deus te abençoe, um bom grupo para você e até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente.